Você sabia que o Brasil já foi dono de uma parte da África? Parece impossível, mas é verdade. Pouquíssimos brasileiros conhecem essa história e ela foi praticamente apagada dos livros didáticos. Durante o século XIX, o Brasil controlou um pequeno território africano chamado São João Batista de Ajudá, localizado onde hoje é o país do Benin, na costa ocidental da África. E isso não foi algo simbólico ou temporário. O Brasil administrou essa área por quase 80 anos, com direito à bandeira, soldados, administração e até confrontos diplomáticos. Essa história bizarra envolve tráfico de escravizados, interesses geopolíticos, o Império Brasileiro, uma invasão francesa e um pedaço de solo africano que carregava o nome e a soberania do Brasil. É uma verdadeira aula de história alternativa que ninguém te contou. Antes de começar, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Toda semana, a gente traz curiosidades históricas que vão mudar a sua visão sobre o Brasil e o mundo. Vamos voltar para o século XIX. O Brasil havia se tornado independente de Portugal em 1822, mas manteve muitas das suas estruturas coloniais. Uma delas era a dependência da escravidão como base da economia. Milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil ao longo de mais de 300 anos. E esse fluxo dependia de fortes ligações com a costa ocidental africana. Vários países europeus já possuíam colônias e entrepostos comerciais na África. Mas o Brasil, agora um império independente, também queria proteger seus próprios interesses. Entre esses interesses estava o controle sobre rotas e pontos estratégicos de comércio de escravizados, mesmo após a proibição oficial do tráfico. Nesse cenário surge São João Batista de Ajuda, uma fortaleza portuguesa fundada no século XVII para facilitar o comércio atlântico. E quando o Brasil separa Portugal, esse entreposto acaba passando silenciosamente para o controle do novo Império do Brasil. Muita gente se pergunta como exatamente o Brasil, recém-independente, conseguiu assumir o controle de um território africano. A resposta está nas relações comerciais e políticas entre o Brasil e antigos domínios portugueses. O entreposto de São João Batista de Ajuda era pequeno, mas estratégico. Ele ficava próximo ao poderoso reino do Dalmé, e sua localização permitiu o embarque de pessoas escravizadas para o Brasil. Como muitos dos traficantes e comerciantes brasileiros já atuavam na região mesmo antes da independência, a presença brasileira foi-se consolidando naturalmente. Por volta de 1825, o local já era reconhecido como território administrado pelo Brasil. Era mantido por funcionários públicos brasileiros, subordinados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros no Rio de Janeiro, e tinha inclusive correspondência oficial enviada do Brasil para lá. Apesar de seu tamanho, pouco mais de meio hectare, o forte era movimentado. Trabalhadores locais, mercadores africanos, soldados brasileiros e funcionários conviviam nesse pequeno pedaço de terra. E sim, a bandeira do Brasil tremulava oficialmente ali, enquanto documentos oficiais registravam o envio de materiais, armas e alimentos. Muitos africanos trabalhavam diretamente com os brasileiros, ajudando nos embarques, nas negociações e até como intérpretes. Havia também um sincretismo religioso, com práticas católicas misturadas a religiões tradicionais africanas. Era uma verdadeira microcomunidade multicultural e brasileira, em plena África Ocidental. O forte era visto como um símbolo do alcance do Império do Brasil, e sua permanência ali representava, para os líderes da época, uma demonstração de força internacional. Com o passar do tempo, o mundo começou a condenar o tráfico transatlântico de escravizados. A Inglaterra, potência dominante, passou a pressionar outros países, inclusive o Brasil, a encerrar essas atividades. Em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico de escravizados foi oficialmente proibido no Brasil. Essa medida afetou diretamente São João Batista de Ajudá, já que sua principal função era justamente o comércio negreiro. Mesmo assim, o Brasil manteve a presença no local, agora com função mais simbólica do que estratégica. A estrutura continuava ativa, ainda recebendo recursos e visitas esporádicas de diplomatas e comerciantes. A colônia virou quase um posto fantasma, mas ainda reconhecidamente brasileira. No início do século XX, a França já controlava quase toda a região do Daomé, que havia virado colônia francesa. E os franceses não viam com bons olhos a existência de um pequeno território brasileiro em meio ao seu domínio. Em 1911, de forma súbita, soldados franceses invadiram São João Batista de Ajudá e anexaram o território ao Império
Império Colonial Francês. O governo brasileiro protestou diplomaticamente, exigiu devolução, mas não tomou nenhuma ação militar. A imprensa quase não cobriu o caso e a perda foi tratada com descaso. Na prática, o Brasil perdeu sua única colônia ultramarina, sem um único tiro, sem resistência, sem alarde. Um fim silencioso para um capítulo já esquecido da nossa história. Hoje, no local onde ficava São João Batista de Ajudá, existe um pequeno museu que preserva parte das ruínas da fortaleza e mantém viva a memória dessa ligação insólita com o Brasil. Há bandeiras brasileiras, painéis explicativos e alguns registros da época. O local é considerado um ponto turístico histórico no Benin, mas quase nenhum brasileiro sabe disso. É como se fosse um pedaço do passado escondido de nós, uma lembrança incômoda de que o Brasil, mesmo tendo sido colônia, também teve sua experiência como potência colonizadora. Esse capítulo também nos obriga a refletir sobre o papel do Brasil no tráfico de escravizados, sobre nossa história com a África e como esse passado ainda influencia as relações culturais e sociais até hoje. Então, você já tinha ouvido falar dessa história? Um pedaço da África já foi território oficial do Brasil, com militares, bandeira, envio de recursos e até invasão estrangeira. Um episódio que parece ter saído de uma série de ficção, mas que é totalmente real. Essa é mais uma daquelas histórias apagadas da memória nacional, que mostram como nosso país está cheio de capítulos esquecidos, mas extremamente relevantes. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que ama história e comenta aqui embaixo o que mais você gostaria de ver por aqui.